Salve, salve, gente do esporte, salve simpatia, muito boa tarde. Estamos chegando, segunda-feira, mais uma segunda-feira, hoje dia 22 do mês de março, 17 horas mais 15 minutos em ponto, né? Para não dizer que eu sempre chego atrasado, chegamos na hora certinha hoje e cá estamos, né? Ao vivo e a cores com mais uma edição do nosso Cafezinho Esporte e Notícias. Eu vou pedir para vocês compartilharem, porque não apareceu aqui o compartilhamento para mim. Vamos lá, né? No ar, em nome de Vida Farmácias, Suzy Soares Estúdio, Mimos e Bichos Pet Shop, Companhia das Frutas, Sabores da Serra e Will Ferragem 24 horas. Estamos no ar, estamos na área e a partir de agora, então, na próxima meia hora, a gente vai falar sobre tudo que eu comentei antes ali, né? Que nós faríamos aqui ao vivo. Deixa eu abrir aqui uma janela para eu poder compartilhar no nosso principal, que é o nosso grupo ali, né? Vamos ver se dá certo aqui. Compartilhar, mais opções, compartilhar em grupo. Vamos aqui no canais Júlio Martins, Esportes e tal. Vamos lá. Vamos ver aqui então os primeiros recados, né? Antes da gente começar a conversar. Salve, boa tarde para o Juliano. Juliano tá 100%, né? Já passou pelo tratamento de Covid, já está firme e forte. Já vi hoje ele, inclusive, circulando ali, pilotando a máquina da Falk Tintas. Salve para a Tia Doce também, para a Aline Zborowski, Kerpel, a família Kerpel. E a Rosângela está com a gente também. Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Salve para o Natan Pimentel também, para o Bruno Spencer, para o Zé, meu querido Preto. Boa tarde na escuta aqui de Lajeado, abraço a todos, feliz pela mãe vacinada hoje, aí, ó que beleza, né? Tua mãe nem parece tão velha, né, Pretinho? Não tô chamando ela de velha, né, mas não achei que ela não tava na idade ainda. Nós vamos falar sobre isso, inclusive tá baixando, né, o degrau da vacinação tá diminuindo. Nós já vamos, no final da semana, já vamos baixar dos 70 anos, né? O Clailton também, grande abraço. O Ito, né? O teu irmão esteve aqui no sábado, né? Ele e a Rogéria vieram aqui comprar uma cesta de presente. Não sei se eu podia falar, agora falei. Bom, enfim. A Esther também, boa tarde. Salve, salve, Júlio. Quarta-feira já poderei fazer a tão esperada vacina. Coisa boa, né, Esther? Vamos lá, né? Eu vou demorar um pouquinho até chegar nos 4,5. Eu acho que quando chegar nos 46, né? Quando eu completar os 46, aí eu acho que eu consigo fazer lá em julho. Andréa Fortes também, boa tarde para o Robson. Vão deixando os boa tarde de vocês aí. Eu tenho várias informações para compartilhar, umas boas, outras não tão boas, vários assuntos para a gente começar, mas só primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Salve, Tiele, boa tarde. Passei na frente hoje aí do teu ateliê no comecinho da tarde, não te vi, viu? E já eram 2h30, mais ou menos. Passado de 2h30 não te vi, né? Eu já fiquei preocupado, mas tá tudo bem, né? Espero que sim. Bom, deixa eu contar para vocês o seguinte, ó. A partir de amanhã já tá de volta, já começa a ser cobrado mais uma vez o espaço de estacionamento rotativo, a chamada Zona Azul, certo? Já vocês sabem que havia sido suspenso umas semanas atrás, uns dias atrás, em função da bandeira preta. O pessoal considerou injusto, né, cobrar o estacionamento. E agora, então, nessa semana, amanhã, mais precisamente, começa a cobrança do estacionamento rotativo da Zona Azul aqui em Santiago. Recomeça, né? Então, fiquem atentos. Né? Agora, quem vem dar aquela voltinha no centro vai ter que pagar para estacionar. Então fica a dica aí, para não dizer que a gente não avisou, né? Aqui compartilhar nos grupos, ó, vamos compartilhar. Quem vir para o centro, então, a partir de amanhã começa a ter que pagar para ficar estacionado. 10 minutos é gratuito, né? E depois, na finaleira, aí depois de um tempo já não tem mais essa opção, né? Deixa eu escrever aqui cafezinho ao vivo enquanto vocês vão mandando os recados. Falta gente para compartilhar nessas horas, né? Vamos ver aqui, vamos botar as coisinhas. Vocês estão me ouvindo aí? Deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foi. Agora sim. Bom, deixa eu ver quem mais aqui, ó.
A Thierry diz que não voltou ainda, né? Tá esperando acalmar mais, não convém arriscar, tá certo, diz a Aline, né? Legal, né? Viu? É importante isso, viu, o Thierry? É importante que a gente tenha essa consciência. Eu estava pensando hoje 3 palavras em relação a tudo que aconteceu esse final de semana, foi bastante pesado para nós, e eu não quero que o programa se torne pesado, assim, vamos ficar falando só sobre morte, sobre Covid-19, o meu foco principal sempre foi o esporte, mas acredito que em se tratando de utilidade pública, a gente sempre tem que dar essas informações, é sempre importante, e os números não são positivos. Os nossos números não são positivos, essa é a nossa realidade. Nós estamos tendo um número gigantesco de casos, o número de mortes triplicou nos últimos meses, aqui em Santiago, e cada vez está chegando mais perto de pessoas que a gente conhece, né, familiar de alguém que a gente conhece, enfim, eu sei que algumas pessoas aqui também já perderam pessoas da família, que estão assistindo agora já perderam pessoas da família, e a gente se solidariza e faz o que for possível fazer, né, a gente tenta pelo menos para ajudar, e esse ato da Thierry é muito bacana, né, de ficar em casa um pouquinho mais. Salve, salve para dona Sônia, seu Gaspar, lá no Jacaquá, semana abençoada para todos nós, né? Estão aí ainda. O Cristiano, lá em Caxias do Sul, que está nublado, aqui também está nublado, né? Chegou a ameaçar uma chuvinha ali, 2 e pouco da tarde, mas já passou. Já foi. O que tem as Tele, Kiko? O pessoal da Tele é quem está mais ganhando dinheiro nessa pandemia aí, né? Tá louco. E aquela pesquisa hoje de manhã, Kiko, esqueceu, dormiu, cochilou, que é isso? O homem agora só está nas apostas, né? O Cristiano disse que viu as notícias, né? Parece que vai nos cercando, e é verdade, né? É isso que eu quero falar, assim, ó. Tem algumas situações, algumas palavras, assim, enquanto a gente for irresponsável, enquanto. E eu tô falando de um contexto geral, tá? Tô me incluindo também. Que egoísmo, irresponsabilidade, falta de amor ao próximo também matam. Isso é uma consequência. Nós tivemos em Santiago um punhado, dezenas de autuações no final de semana de pessoas que estavam se aglomerando, que estavam fazendo festinha, que se reuniram para beber, inclusive com presença de pessoas positivadas para a Covid-19, que não estão nem aí, que parece que estão celebrando algo que não tem que ser celebrado. Não, como eu já falei várias vezes, não faz parte de nenhum julgamento. Cada um é responsável pelas suas atitudes e pela consequência delas. Agora, é um desrespeito, né, gente? Então, esse egoísmo, essa coisa de não pensar no que pode acontecer com os outros. Hoje, a principal imagem do dia hoje, bem no comecinho do dia, quando eu acordei, um pouco antes das 7 da manhã, estava tomando chimarrão e eu abri o Facebook e tinha uma imagem compartilhada no Facebook de um filho, a imagem do pai dele, sentadinho, né, numa cadeira de rodas, dentro do hospital, aguardando um leito para ser atendido, um espaço para receber o atendimento dentro do nosso hospital de Santiago, o nosso hospital de caridade, hoje Grupo Hospitalar Santiago, que também sempre foi e continua sendo uma referência. Infelizmente, nós chegamos num patamar onde os hospitais estão todos lotados, e mais uma vez eu digo que a gente não pode levar para o lado político, porque quando se fala em hospital lotado, a primeira coisa que se fala, mas o governador pagou o salário com o dinheiro que veio do governo federal. Não é assim, é só pesquisar. Quem fica repetindo isso sistematicamente tem que parar um pouquinho para raciocinar, tem que parar um pouquinho para pesquisar. Tem um documento na semana passada, entregue pelo governo estadual, que diz exatamente para onde foi o dinheiro. Se é mentira, bom, depois o governador vai ter que pagar as consequências, criminalmente, inclusive, se ele está mentindo, se os números que foram apresentados forem falsos, se eles não condizerem com a realidade. Tá? Então, essa coisa de ficar repetindo o que os outros dizem. E aí eu quero entrar numa coisa também que foi muito comentada nesse final de semana, da semana passada para cá. Deixa eu só mandar aqui, ler um pouquinho os comentários. O Kiko perguntando por que o prefeito não vai atrás da vacina, não fica esperando pelo governo, faz que nem governadores do Nordeste que compraram da Rússia. Compraram da Rússia, mas Kiko, que nem amanhã, provavelmente, só para dizer para vocês, amanhã lá na Câmara de Vereadores, é provável que amanhã, ou ao longo dessa semana, vai ser aprovado o projeto, tá,
que coloca Santiago naquele consórcio da FAMURS, que é a representante maior dos municípios do Rio Grande do Sul, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, para compra de vacina. Mas essa compra de vacina, isso é uma determinação federal, ela só poderá acontecer no momento que ou o governo federal ou o governo estadual não der essa sustentabilidade financeira para a compra dessas vacinas. Só que, nesse momento, os municípios têm que estar com a compra aprovada. Então, não é que não esteja correndo atrás, é diferente. A responsabilidade vem chegando até o prefeito, quando apertar ele vai ter que comprar. Para isso ele precisa que a Câmara aprove um projeto, no momento que liberar, e diz até o texto, deixa eu achar aqui no site da Câmara, bem como diz o projeto, que entrou na Câmara e está em análise, deve ser votado amanhã, ele diz o seguinte, ó, o texto diz o seguinte: o projeto permite ao município adquirir vacinas na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, Estado e União. O projeto também prevê que só poderão ser adquiridas vacinas previamente aprovadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, tá ali, né? Em stand-by, na espera. Boa tarde para Mara, salve para Mara, para Karine, família Zborovski, que está com a gente aí também. A gente sabe, né? O drama que vocês passaram, só quem sentiu isso na pele realmente sabe o que é ver uma pessoa do nosso convívio sumir, né, do nosso convívio assim, de uma hora para outra, por uma doença desconhecida, por um vírus desconhecido, e que na verdade ainda está sendo estudado todos os dias um pouquinho, né? Um abraço para o meu querido Noé lá em Caxias do Sul também, sentimentos a todas as famílias, ele colocou aqui. O Cristiano diz assim, Punk, cara, Punk, a reportagem do Diário na UTI Covid, onde já tem até grávida no leito pesado, é verdade, né? Inclusive a gente já teve casos de mulher né, que deu à luz e não conseguiu resistir, aí a criança já nasce, né, sem a mãe. O Debrum, grande Debrum, ótima segunda, viva o comércio, está aberto, parabéns a vocês ao apoio da imprensa. Não sei se ele está falando sério, está sendo sarcástico, também vale, né? Isso é uma das coisas que eu queria falar, sobre a questão, vamos chegando, né, no comércio. A Josse também, salve para a Josse, seja bem-vinda. Tempinho que ela não aparecia por aqui. Bom, vamos falar sobre talvez o assunto mais polêmico, depois eu quero escrever sobre isso, mas vocês que me acompanham todo dia, eu quero compartilhar uma situação, é mais ou menos um texto que eu tenho na cabeça, mas ainda não consegui publicar. A questão do tratamento precoce. Eu sempre prezo, e eu acho que a maioria das pessoas preza por isso, por respeito. E eu estou vendo muito desrespeito nas redes sociais quando se trata da questão do tratamento precoce. Há quem defenda, certo, que tem que fazer o tratamento precoce, e há quem ache que não é o caso de se fazer, porque não há uma comprovação médica fundamentada mundialmente de que esse combo, esse kit, chamem como quiser, que tem ivermectina, que tem hidroxicloroquina, enfim, a azitromicina também, enfim, daqui a pouco eu vou misturar os nomes aqui, vou falar bobagem, mas aí o que acontece? Tem que usar. Por que Santiago não usa? Chegamos ao ponto, por exemplo, da Secretaria de Saúde hoje publicar um banner dizendo que sim, que os medicamentos estão sendo disponibilizados, sim, estão sendo usados em tratamento, só que é assim, gente, o que eu estou falando da questão do respeito é porque assim, ó, eu li muitos comentários, eu prefiro não escrever comentários nessas postagens, eu falo aqui, boto a cara a tapa se for o caso, mas a situação é essa. Porque tem que usar, porque quem não usa é burro, porque vai morrer por burrice, porque não usa para ficar teimando só porque o presidente indica, não sei, sabe? Besteira política. Porque assim, ó, o próprio tratamento precoce, e eu não sou médico, tá? Eu leio, eu me informo e não saio papagaiando um monte de coisa assim, conforme alguém diz para eu falar. O tratamento precoce, ele funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. O vírus pega uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outro. Entende? Se fosse o caso, né? Se
desde muito tempo atrás, uma entrevista que eu fiz com o Ruderson, que é o administrador do hospital aqui de Santiago, ele disse, sim, estamos usando cloroquina no tratamento. Isso 3 meses atrás, acho que foi ano passado isso ainda, e o Ruderson confirmou o uso, sim. Então, as pessoas que estão tentando dizer que está morrendo gente de Covid em Santiago porque não houve o tratamento precoce, eu acho que elas precisavam ter um pouquinho mais de coerência no que estão falando e pesquisar um pouquinho mais. Não estou dizendo também que não estou defendendo nem um lado nem outro, só estou tentando explicar para vocês que não é bem assim. Hoje eu li um comentário, por exemplo, eu vi uma pessoa que colocou um bannerzinho que tem que ser obrigatório o tratamento, alguma coisa assim. Aí uma pessoa lá de Santa Maria, se eu não me engano, foi lá e disse assim, olha, eu e meu marido pegamos no mesmo dia, seguimos todas as indicações do médico, fizemos o tratamento, eu não senti absolutamente nada e ele quase morreu. O que eu estou tentando dizer, para uma pessoa funciona, para outra não. Para mim, tá? Pode funcionar uma aspirina, para mim pode funcionar um Vic Vaporub, enquanto para outra pessoa pode não funcionar. Assim como um remédio que como a ivermectina, por exemplo, que tem outros, lá na bula, fala inclusive em matar piolho, pode funcionar para uma pessoa e pode não funcionar para outra. Então, nem 8, nem 80. Nem precisa especificamente que seja usado o tratamento precoce, tá? Não precisa que ele seja usado, mas nada impede que ele seja usado. Vai do médico. O que não pode acontecer, meus amigos, meus queridos, é o seguinte, ó. O que não pode acontecer é das pessoas começarem a se automedicar. Porque o doutor Caetano falou na Rádio Santiago que ele usou e disse que tem que usar, não quer dizer que tu tenha que ir lá na veterinária, na farmácia da prefeitura e se entupir do negócio. Não, é esse tipo de, sabe, vamos que não pode acontecer. Tem que ter prescrição médica, tem que fazer uma consulta, sabe? Eu já cheguei a ouvir um áudio onde a pessoa diz assim, nem vai fazer o teste, já me liga que eu entrego o combo na tua casa em 5 minutos. Não, peraí um pouquinho. A pessoa tem que saber se ela tá com o vírus ou não, sabe? Tratamento antecipado, sempre se diz, né, que a prevenção é o melhor remédio. O melhor remédio à prevenção é não ficar circulando à toa, é evitar, por exemplo, pegar uma gripe ou qualquer coisa parecida, quem tem alguma tendência para doença respiratória, se cuidar, esse é o se cuidar, sabe? Eu, por exemplo, sempre falo, e às vezes na brincadeira, mas é verdade, uma tacinha de vinho todo dia, por exemplo. Como disse o presidente uma vez, o histórico de atleta, tu praticar esporte também pode ajudar bastante. Então, é isso. Se cuidar, né? Prevenir para não remediar. E aí, na hora de remediar, siga a orientação do médico, certo? Prioridade para a orientação do médico. Não é porque nas redes sociais está todo mundo dizendo que tomou e se curou, ou que é para tomar e que vai se curar, que tu vai tomar. Não seja Maria vai com as outras, né? Então, se chegar ao ponto de testar, bom, conversa com o médico vai receitar lá, ó, bota aí uma cloroquina, uma ivermectina, uma azitromicina, não sei mais o que, e vamos embora. Beleza, o médico falou. Aí vamos lá, né? Só que é como eu disse, cada organismo reage de um jeito, por isso o médico, para o Júlio, vai receitar o tratamento precoce, para o outro fulano vai receitar, por exemplo, uma garrafinha de vinho, que nem essa que eu ganhei aqui dos Lamana, ó. Recebi hoje aqui de presente para a gente experimentar aqui. Enfim, pode ser, tudo pode ser. Então, como eu digo, nem 8 nem 80, vamos respeitar as opiniões, as divergências estão aí para estarem no nosso dia a dia, a gente só tem que respeitar. Respeito quem opta por uma coisa, respeito quem opta por outra. E é isso que tem que fazer. Tem gente que está indo lá na postagem da pessoa que é contra e xingando ela. Ah, tu quer morrer. Não é isso. Não é por aí, gente, pelo amor de Deus. Isso que eu estou dizendo. O respeito, a falta dele, na verdade, está prejudicando muita gente. Não estou falando nem nesse caso específico. Estou falando
um caso geral até mesmo das aglomerações, gente que já tinha sido notificada fazendo festinha, mandando nos grupos para dizer, tô aqui, eu sou imune, ninguém vai me pegar. Vão se catar, vão achar o que fazer, vão carpir um pátio. Boa tarde para Maristela. Eu acredito que o tratamento precoce é uma tentativa, então toda tentativa é válida nesse momento crítico. Isso, Maristela, mas é como eu disse, não vamos querer, meter nada goela abaixo das pessoas, porque tem gente que vai na pilha, a gente sabe disso. Tem gente que vai na pilha, então tem que ter sempre tem que ter a orientação, o acompanhamento médico. Tá com sintomas, vai lá, faz o teste, enfim, segue os protocolos. O Cristiano está dizendo aqui, mas hoje a ivermectina foi proibida pela Anvisa Europeia para tratamento do Covid. É o que eu estou falando, né, Cristiano? A gente tem que, né, levar tudo em consideração, filtrar direitinho, mas não entrar na pilha, né? Não transformar isso numa guerra. Quem toma é do bem, quem não toma é contra, sabe? Essas situações aí. O Paulo Funk diz o seguinte, boa tarde, tem um médico de São Gabriel usando flutamida 250 miligramas, postou um vídeo onde ele explica que não perdeu nenhum paciente com esse tratamento, seria uma alternativa para tentar reverter essa situação caótica que nos encontramos. Pois é, Paulo, eu vi o vídeo desse médico, viu? Eu vi, eu só... Como entra também nessa questão, ele tá administrando esse remédio para os pacientes dele. Só não pode, eu acho que ele exagera um pouquinho quando ele diz que venceu a Covid-19, né? Não pode isso virar regra, porque se fosse tão simples, se eu ir na farmácia e comprar um remédio, transformasse tudo, mudasse tudo, curasse todo mundo, a gente não precisava ficar esperando pela vacina, né? É isso que eu vejo. Eu ainda acompanho a ciência como um todo. Existem casos esporádicos, teve uma pessoa esses dias que publicou um vídeo dizendo que acabou com a Covid no mundo e a gente sabe que não aconteceu, né? Continua, os casos continuam, inclusive na Europa há casos de reinfectação, já a gente querendo fazer lockdown, uma loucura. O Debrun dizendo que tem que liberar o futebol amador na cidade, futebol é saúde. Acho difícil, viu, Debrun? Acho difícil porque as competições, principalmente, né, não tem como acontecer. Eu espero, sinceramente, gente, que nos próximos dias a gente comece a ver uma curva para baixo, né? Porque o que a gente tem hoje, e eu vou usar um número para mostrar aqui para vocês, o Cristiano dizendo que apenas trouxe a informação, não sou a favor nem contra, apenas a informação. Exato. A gente tem que ser contra a automedicação, essa sim, né? A automedicação, essa eu acho que batata, todo mundo tem que ser contra, né? Não vai se dopar, isso que eu estou tentando dizer. Usa quem quer, não usa quem não quer, se respeita as escolhas, certo? Não há uma comprovação que funciona, há determinados casos que está dizendo que funciona, beleza, maravilha, continua receitando para os seus pacientes. Casos e casos, como eu falei, funciona bem para um, daqui a pouco não funciona para outro. Não pode dizer que só por tu tomar, só por tu fazer o tratamento já deu. Não. Cada caso é um caso. Depoimento do Robson aqui, ó. Júlio, tive Covid, graças a Deus, de forma leve. Na consulta no CTC, a médica perguntou se eu gostaria de tomar cloroquina. Daí perguntei, qual o remédio para Covid? E ela disse, não existe. Então optei por não tomar um remédio que já está comprovado que não tem efeito contra o Covid. Agora, se os outros querem tomar, cada um sabe da sua vida. Agora, o que vai nos salvar são as vacinas, tanto vidas quanto a economia. Pois é. Mais ou menos essa linha, Robson. A pessoa tem a opção, né? Eu vi algumas coisas que falam que tem que ser obrigatória, não é essa palavra, sabe? Foi um banner de um conhecido meu, amigo do Facebook, né? Amigo do dia a dia, assim, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que eu vi que colocou lá, mas acho que não é pessoal, não é obrigatório o termo. Mas enfim, nada tem que ser goela abaixo, né? Assim como não dá para dizer que não dá para usar, também não dá para dizer que tem que ser obrigatório. Noé dizendo que tem muitos curandeiros pelo mundo e muitas pessoas ainda morrendo. O Cristiano dizendo que a diretora da Fiocruz, em entrevista à DW, canal alemão, diz que abril será mais punk. Eu já não sei, mas olha só, os números que eu separei para vocês, tem boas notícias também, a gente está debatendo aqui, é importante que cada um de vocês deixe opinião, e essa é sempre a ideia do nosso bate-papo aqui, né?
longe do Júlio Martins querer ter razão de alguma coisa, né? Longe disso, não estou cagando lei para ninguém aqui, não. A gente está debatendo, está conversando, eu estou dando a minha opinião. Se eu pegasse Covid, eu ia deixar na mão do médico. Se ele disser, Júlio, ó, isso aqui funcionou com o fulano lá, eu tenho uma saúde parecida com a tua. Daqui a pouco, como eu disse, eu até já peguei, porque eu nunca testei, vou ser bem sincero com vocês, nunca testei. Se eu peguei, eu fui assintomático, porque eu não tive nenhum tipo de sintoma, sabe? Não tive nenhum tipo de sintoma de gripe. De vez em quando eu espirro na rua, o pessoal fica me olhando, mas quando eu faço, quando eu pego o sol de cara, assim, uma parede branca, assim, eu começo a espirrar, parece um cabrito, coisa horrível. Mas não era, certeza que não era. Não tem nenhum tipo de dor, enfim, nenhum. A Rosângela disse que também acha, né? Não sei onde é que para qual ela acha, mas eu acho que a gente está no mesmo caminho. Os números aqui de Santiago, sim, eles são preocupantes. A gente teve nesse final de semana outras pessoas bastante conhecidas da gente que perderam a vida. O seu Aladi, do CFC, seu Paivinha, o Joaquim, do cartório, pessoas muito conhecidas, outras que talvez eu não conhecesse pessoalmente, particularmente assim. Enfim, como a gente diz, toda a vida perdida é uma vida doida, que é essa Covid-19, assim, tem que ser lamentada, porque talvez essas pessoas não, né? Mas o fulano tinha uma comorbidade, o fulano tinha pressão alta, fulano teve um AVC. Talvez, quantos anos de vida ela pudesse ter ainda se a doença não tivesse pego a imunidade baixa dela e minado, né? Mas, enfim. Eu fiz um levantamento hoje, o site da Rádio Santiago tem um levantamento publicado hoje que diz o seguinte, ó, no verão, que terminou no sábado de manhã, Santiago registrou 2.458 casos de coronavírus, tá? 2.458 casos. Hoje nós temos 4.015. De ontem para cá, rompemos a barreira dos 4.000 casos, quase 10% da população de Santiago, oficialmente, com Covid. Foram isso só de 21 de dezembro a 19 de março, tá? Na primavera foram 1.027 e no inverno, olha só, lá, lembram que a gente ficou uma época com o comércio fechado, inclusive, 336 casos. Bem no começo da doença, o inverno entre junho e setembro, 336 casos. Entre setembro e dezembro, 1.027, um crescimento, pudesse fazer um gráfico, né? E no verão, o dobro, tá? No verão, praticamente o dobro do que foi registrado lá nos primeiros 8 meses da doença aqui em Santiago. É assustador. E a gente vai juntando os números. Deixa eu só ler aqui, ó. A Miriam é a vizinha, né? Acredito que quanto mais saturarmos o nosso organismo de medicamentos, menos ele vai reagir quando esse mesmo medicamento for receitado para atacar a doença. Miriam, eu falei isso hoje ao meio-dia, conversando em casa com a Ieda, eu estava dizendo para ela assim, ó, no meu caso, né? No nosso caso, o meu e o dela, que a gente quase, no máximo, toma um paracetamol de vez em quando para dor de cabeça, alguma coisa assim. Quanto menos medicamento a gente precisar, os meus gastos com a farmácia, lá na Vida Farmácia, vocês podem pegar o relatório lá com a Karine a hora que quiserem. Desodorante, sabonete, creme dental, escova de dente, o barbeador, que eu uso muito pouco, a base, né, dos medicamentos, do que eu compro na farmácia, não é medicamento. No máximo, eu compro esse cloridato, sei lá como é que é, o para dor de cabeça, que eu chamo o vermelhinho, que era o Resodic antigamente, que agora mudou de nome, eu não lembro a fórmula. A Thaís, que poderia me ajudar, não está aqui agora. O Debrun dizendo tanta propaganda de medicamento que é para as pessoas tomarem que isso se torna perigoso. E a Miriam dizendo aqui, né, deixamos para o médico receitar quando for preciso. Exatamente. Né? Não precisa a gente fazer campanha por tratamento precoce, vamos deixar para os médicos decidirem. Quando a nossa vida estiver na mão do médico, quando a nossa saúde estiver na mão do médico, o que ele decidir, a gente vai. Segue. Funciona? Funciona. Beleza, show de bola. Não vamos nos desesperar e nos entupir de qualquer coisa, como diz a Miriam, para quando chegar o diclofenaco sódico, esse comprimidinho que eu tomo para dor de cabeça que eu estava falando. Quando chegar
o momento da gente tomar uma medicação, está tão entupido de remédio, está tão atulhado de remédio que o que é para fazer efeito não vai fazer efeito. Então a gente tem que ter esse medo também. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ó, aqui em Santiago, dia 31 de dezembro, olha só, eu deixei aberto aqui no meu computador até. Dia 31 de dezembro nós tínhamos 1.668 casos confirmados de Covid-19, de março a dezembro. Tá, Thaís? Anota aí. Mentaliza para amanhã tu lembrar. 1.668 casos do dia 18 de março, primeiro caso, aquele caso do Leonardo, do arquiteto, até 31 de dezembro. 22 mortes. Anotaram bem, né? 22 mortes, 1.668 casos. Naquele momento nós tínhamos 9 pessoas hospitalizadas e tinha espaço na UTI, inclusive, tinha 10 leitos de UTI e nós tínhamos ainda 2 vagas, tá? O boletim médico de ontem, vamos pegar o de hoje, 22 de março, 4.015 casos registrados. Numa conta rápida que não deu tempo de eu fazer, são 2.400 casos a mais em 2 meses, contando que fevereiro é curto, e mais esses 22 dias de março. Óbitos, de 22 nós pulamos para 66, ou seja, triplicou o número de mortes em Santiago, sendo que desses 66, mais de 30 foram registrados nesse mês de março. Nós estamos registrando mais de uma média superior a 1 morte por dia nesse mês de março. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que ainda não entendeu que a gente precisa se preservar, que a gente precisa se cuidar. Como se falou, que o comércio esteja aberto, sim, mas que as pessoas respeitem esse distanciamento, sabe? Que as pessoas se cuidem, se preservem para preservar os outros. Tem gente, desculpem o palavrão, cagando e andando para os outros. Não tá nem aí para si, imagina se tivesse para os outros. E aí não pensa, como eu disse, no cidadãozinho aquele ali de 92 anos que está lá numa cadeirinha de rodas, no meio da madrugada, esperando por uma vaga no hospital. Ninguém está fazendo terrorismo, ninguém está cobrando, julgando ninguém, como eu sempre estou falando aqui, mas, como eu disse, né, se tivéssemos um cuidadozinho a mais com a gente, talvez os outros não estivessem sofrendo nessas situações que a gente está sofrendo aí. A Tiele está dizendo que a Doralgina, né, é o melhor para dor de cabeça. Também, né, Doralgina, Cedalgina, Neosaldina, as marronzinhas, né? Eu uso esse que eu falei, que é o vou esquecer de novo, né? O diclofenaco sódico, que é o que eu tomo. Eu tomo 1, 2 comprimidinhos quando tá mais ou menos. E quando a ressaca tá pegando, daí eu tomo só de frutas. O Márcio Wolff, boa tarde. O Cristiano, né, tá louco, imagina, qual a população de Santiago? 50 mil habitantes, né, a população de Santiago. E nesses últimos dias aí esses números aumentaram bastante. Mas assim, ó, boas notícias a gente tem também. Por exemplo, hoje nós temos 6.485 doses aplicadas de vacina aqui em Santiago, o vacinômetro da Secretaria de Saúde, tá? Primeira dose, 4.587, já vacinados com a segunda dose, quase 2.000 pessoas, gente, 1.898 pessoas de profissionais de saúde, idosos no asilo. É muito bom isso, né? Nós já temos quase 3.000 idosos com a primeira dose, profissionais de saúde quase 2.000 já com a primeira dose, aguardando o momento para a segunda. Essa é uma boa notícia. A outra boa notícia, enquanto eu vou compartilhar aqui com vocês essa, para a gente voltar a falar daqui, finalizar com o assunto do tratamento precoce, né? Foi divulgado hoje pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, está aí na tela para vocês, a questão do uso, porque tinha muita gente se queixando que não estava sendo usado e tudo mais. O tratamento precoce, sim, Santiago possui, sempre forneceu medicamentos, e aí diz ali, então é só pegar, claro que não. Aí fala da automedicação, e aí diz, inclusive, que o aumento do uso, né? A azitromicina teve um aumento de 540% de consumo na farmácia popular, e a ivermectina 320%,
né? Só isso em 2021. Tá? É um dado atualizado. E o outro dado que eu quero compartilhar com vocês, obviamente que a gente vai compartilhar, como eu disse, que é uma excelente notícia, que está caindo a idade para a vacinação, né? Nós estamos hoje vacinando 73, 74 anos e nos próximos dias vai começar a cair. Deixa eu só abrir aqui o calendáriozinho. Amanhã, dia 23, serão vacinados idosos com 74 anos. Na quarta-feira, dia 24, baixa para 73 anos a idade da vacinação. Na quinta-feira, dia 25, 72. Na sexta, 71. E se a gente continuar recebendo remessas da mesma ordem nos próximos dias, é possível que daqui a mais uma semana, talvez no máximo 2, a gente já esteja vacinando gente com 68, com 69, por que não com 65 anos? É um processo que demorou um pouquinho para começar, mas que está evoluindo muito bem. A gente não pode se queixar, né? Se nós formos analisar o que nós temos hoje de vacinados em Santiago, são quase 6.500 pessoas vacinadas. Se a gente pensar que nós temos uma população de 50 mil pessoas, estamos andando aí para, em 3, 4, 5 semanas, a gente está com metade da população, por que não, né? A gente pode melhorar essa situação. Thaís está me mostrando aqui uma matéria, né? Bandidos armados invadem posto de saúde e roubam vacinas em Natal, no Rio Grande do Norte, na notícia do G1 aqui. É isso, né? Daqui a pouco vão estar traficando vacina. Não se preocupe que isso aí logo vai acontecer também. O pessoal esperto, né? Esses aí devem estar roubando para vender bem mais caro. Já devem ter comprador. É que nem eu falo sobre a questão do consumo de droga, né? Porque tem que prender o traficante. Quem consome não tem que ser preso. Tem que ser preso quem consome também. Porque se não tiver consumidor, não tem traficante. Se tu usa droga, pode ter certeza que tu está financiando o crime, meu amigo. Problema teu. Tinha que ir para cadeia também, junto com o traficante, abraçadinho aqui, ó, cada um numa algema. O Noé está dizendo que hoje muito mais pessoas na rua do que semana passada. Claro, né? O comércio está liberado. Mas também é o seguinte, para a gente encerrar, não é porque o comércio está liberado, não é porque todas as portas estão abertas que precisa sair todo mundo que nem louco pela rua, né? Vamos devagar. Continua usando a ferramenta do WhatsApp, né? Chega lá na loja, que nem fez aqui, vou citar um caso, tá? Não vou nem citar o nome da pessoa, aliás, poderia até citar, porque eu ganhei um vinho de presente, um vinho caseiro, delicioso, de um cliente aqui da loja. Ele me ligou aqui pro celular da loja no sábado de manhã. Júlio, tudo bem? Aqui é o fulano e tal. Eu queria pegar um queijinho, um queijo parmesão, e queria pegar também, não lembro o que mais que foi. Um queijo gorgonzola, um queijinho parmesão ralado, eu não me lembro o que era mais. E o quê? E uma massa da Dom Requiel, beleza. De tarde eu ligo para confirmar, daí eu faço o seguinte, eu chego aí na porta, pego a minha encomenda, pago e vou embora, porque eu estou me cuidando, estou me preservando, porque eu estou na faixa de risco. Bom, maravilha. Assim foi. Chegou na porta, entregou o vinhozinho, aí a Thaís, a louca do álcool, né? Já fez aquela higienização da garrafa, já higienizou todas as compras também para entregar, para que esse senhor pudesse ir numa boa, levar para fora numa boa. Então, continue usando isso. Não é porque abriu a lotérica que tu vai pagar as contas dos próximos 6 meses de uma vez só, ou vai jogar. Deixa para jogar na Mega Sena no dia da Mega Sena, que é quarta-feira, sabe? Vamos sair, né? Vamos fazer fila no supermercado. Por que o comércio fecha? Porque a gente não sabe usar nos momentos certos. Daqui a pouco vem o feriadão da Páscoa, galerinha viajando, já tem gente postando foto da praia agora, né? Nem podia estar na praia. Parabéns para vocês, viu? Um abraço pro Genro aqui, né? Boa tarde. Hoje Tricolor vence 2-0. Tá confiando que o Breno não vai tomar gol, né? Só para palpitar, diz ele. Para fechar então sobre futebol, que eu não falei hoje, amanhã a gente fala sobre futebol. O Grêmio joga daqui a pouquinho, mais um teste aí para a equipe, para a gurizada do Renato, ainda sem o Renato, porque o Renato voltou hoje, junto com a maioria dos jogadores do profissional. O Grêmio joga hoje lá naquele gramado horrível do Paço da Areia, no gramado sintético do Paço da Areia, para assumir a liderança do Campeonato Gaúcho. O Grêmio é o único time com 100% de aproveitamento.
tá seguindo, o Breno continua dando conta do recado, o Wanderson tá bem também, o Juan tá fazendo um bom papel também lá na zaga, ao lado do Rodrigues, que já é um pouco mais experiente. E aos poucos o Grêmio vai montando o seu time. A base é aquela do ano passado, né? Mas aí esses meninos aí, o Gui Azevedo, por exemplo, tá galgando o seu lugar no time de cima. O próprio Cortez está começando a recuperar espaço no time que o Renato vai escalar. O jogo começa às 8 da noite, viu, o Cristiano? Que horas a pelada, diz ele. Salve para Carol aqui também. Não tá na aula agora, Carol. Hoje voltou, né? As aulas lá no estúdio, lá na Suzy. Hoje a Carol é da turma das 8 horas da manhã. Salve para ela, para Kade também, para as gurias aí que estão sempre, né, cuidando da saúde diariamente, semanalmente, enfim. E agora também podendo aos pouquinhos voltar para a rotina normal. Sobre o Internacional, ganhou ontem com o gol do Marcos Guilherme, que provavelmente não vai ser em momento algum titular do Internacional na temporada, mas é o que tem. O que deu para ver, por enquanto, do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, muito pouco, apenas que ele tem um estilo de jogo diferente, mas na verdade com as pecinhas que estão aí, já deu para ver que não vai dar para fazer muito diferente do que fez o Abel, que até fez muito, de chegar a um vice-campeonato brasileiro. Verdade é que se o Inter quiser fazer toda essa mágica, chega agora o Palácios, que é um chileno, Internacional está se reforçando e tal, se quiser fazer essa mágica de um time ofensivo, de um time mais agressivo, vai ter que contratar algumas peças, porque não vai ser campeão de nada com o Zé Gabriel na zaga, né? A gente vai combinar. Por mais que o técnico tenha gostado, né? O Zé Gabriel não consegue dar um passe certo de 2 metros, né? Mas, enfim, tem que botar a gurizada para jogar nas funções, aqueles que se destacam, né? E tem que contratar também, porque senão o técnico não sobrevive, né? Hoje mesmo eu já estava ouvindo algumas críticas ao Miguel Ángel Ramírez. Tem gente dizendo que não dura 2 meses, mas se não derem um bom elenco, um elenco melhor, mais qualificado, realmente ele não vai durar muito, não. Ó, o Matheus aqui, o Matheus Manzoni, o Zé Cachaça, Peglo e Marcos Guilherme não dá. E ó, o pessoal xingando o Marcos Guilherme, ele fez o gol ontem, né? Meio que na sorte, meio que no susto, mas fez, né? Como eu disse, não é o cara que vai ser titular do Inter ao longo da temporada, certamente. A boa notícia para os colorados é que o Yuri Alberto ontem foi testado mais do lado, coisa que já poderia ter acontecido muito antes, né? Dele jogando, por exemplo, ao lado do Guerreiro, e é algo que vai acontecer ao longo da temporada, Guerreiro e Yuri Alberto jogando juntos. Acho até que o Yuri Alberto rende muito mais pelo lado do que se pode imaginar, mas é um jogador ali dentro da área, né? Fatal, a bola chega no pé dele, deixa ele girar, não busca mais. Mas aí já muda um pouquinho o jeito, né? Daí o Miguel Ángel Ramírez já está se adaptando ao futebol e às peças que ele tem. Enfim, tá tudo se encaminhando para Grêmio Internacional chegarem de novo. O Caxias está fazendo um bom campeonato, é verdade, mas vai dar, tipo, Grêmio Internacional em primeiro e segundo, daqui a pouco São Luís e Caxias, e aí quando vê, dá o baque ali e os pequenos ficam pelo caminho. Tomara que não, né? Tomara que a gente tenha. Eu sempre torço para um time do interior ganhar o meu time, né? O esportivo tá quebrado, né? O esportivo tá caminhando para a divisão de acesso de novo. Infelizmente, perdeu ontem o clássico da Polenta. Tá difícil a situação, a recuperação. Tem que torcer só para não cair a essa altura do campeonato. O esportivo que já foi eliminado, inclusive, da Copa do Brasil. Mas tudo se encaminha para que Internacional e Grêmio de novo decidam o título do Gauchão. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre esporte, repercute o jogo do Grêmio de hoje, um pouquinho mais a preparação do Internacional para a sequência, porque agora tem vários jogos de Campeonato Gaúcho, e já pensando, claro, em Libertadores, o Grêmio ainda tem mais uma fase de pré, e depois do Internacional na fase de grupos, e pro bem do nosso futebol do Rio Grande do Sul, que o Grêmio também chegue à fase de grupos. Obrigadão demais pela companhia de vocês, mais uma vez. Chegamos, olha, vai 45 minutos de programa, né? Obrigado mesmo pela companhia. Quem chega depois também um grande abraço. Para quem assiste mais tarde, que não pode, estar no trabalho agora. Para quem assiste um trechinho, amanhã 5h15 estamos de volta com mais um cafezinho, esporte e notícias aqui pelos canais Júlio Martins. Quem ainda não curtiu a fanpage, curte aí para receber as notificações e se liga lá no site, né, no juliomartins.com.br. Certo, gente? Obrigadão, beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, se comportem, que a gente se vê por aí.